descansadas na certeza de que o nosso Deus é o Rei eterno, soberano sobre todas as coisas, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías 40 e nós vamos meditar do versículo 26 ao versículo 31. E hoje nós vamos meditar sobre o que acontece quando uma mulher levanta os olhos ao alto. Isaías 40, de 26 a 31. Vou pedir a vocês que acompanhem comigo. Quem faz os estudos bíblicos na sexta já me conhece. Eu sempre digo, prestem atenção em algumas expressões que às vezes nós deixamos passar. Vamos ler o texto então. Isaías 40, de 26 a 31. Diz o seguinte: levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Vejam que o texto começa com uma ordem. Levantai ao alto os olhos e vede. Está no imperativo. Vamos fazer uma experiência rápida? Vamos todo mundo olhar para baixo, para o chão? Eu só consigo ver os meus pés e o piso. Mas quando eu levanto os meus olhos para o alto e vejo, o que eu vejo? Eu vejo essa igreja linda, lotada de mulheres sedentas pela presença do Senhor. Se eu estivesse lá fora, eu veria o céu, eu veria as nuvens. Então, a palavra de Deus é clara. Ela nos leva a um posicionamento nosso. Levantai ao alto os olhos e vede. A ordem é para mim, é para você. Deus nos abençoa. Deus faz através de nós. Mas Ele também nos chama a um posicionamento. E o texto começa dizendo isso. Levantai ao alto os olhos e vede. Mas a seguir, o texto faz algumas indagações. Ora, eu falei que eu estava olhando para vocês, vendo vocês, né? E se estivesse lá fora, vendo o céu. Mas o texto, ele é pontual. Ele diz o que nós devemos ver. Continuando, quem criou essas coisas? Veja que ele chama a atenção para nós, para alguém. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Aqui Deus se apresenta. Então eu tenho que levantar os olhos e fazer o quê? Eu tenho que ver quem? Eu tenho que mirar em quem? No Senhor. É para Ele que Ele está chamando a atenção. É para Ele que Ele está chamando a nossa visão. E Ele se apresenta de que forma? Ele conhece as estrelas, Ele conta cada uma delas e Ele conhece cada uma pelo nome. Imagine você, que é a coroa da criação de Deus. Ele te chama pelo nome, Ele te conheceu ainda substância informe, foi Ele quem te criou. E Ele está chamando a nossa visão para Ele próprio. Então a palavra de Deus aqui está revelando o próprio Deus. A palavra de Deus é a revelação do Senhor. E Ele continua se apresentando. Por Ele ser grande em força e forte em
poder. E se nós continuarmos, vai falar que Ele é o eterno Deus. Então o texto nos apresenta alguns dos atributos de Deus, alguns dos atributos incomunicáveis que só Ele tem. Por isso só Ele é capaz de nos fazer voar acima da tempestade. Mas há uma outra indagação aqui, né? A palavra de Deus está dizendo, por que você está dizendo, o meu caminho está encoberto para o Senhor? Será que o Senhor não está vendo a dificuldade que eu estou passando? Será que Ele não está vendo o perrengue? Mas a própria palavra responde. Não sabes? Não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrear o seu entendimento. Aí a Bíblia parece dizer algo bem contraditório. Faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Eu acredito que todas aqui já fizeram matemática e já fizeram multiplicação. 0 vezes 1 milhão é igual a quanto? Não ouvi. 0. 0 vezes 1 milhão é 0. Se eu não tenho nada, eu vou multiplicar, pode ser a quantidade que for, vai continuar dando 0. Mas glória a Deus que a matemática dele não é como a nossa. Porque Ele multiplica a força, sim, quando eu estou exaurida. Quando você está exaurida e que você acha que Ele não conhece o seu caminho, que o seu caminho está encoberto para Ele, clame, minha irmã. Clame, porque na matemática de Deus, 0 vezes 1 milhão é muito mais que 1 milhão. Porque Ele diz, a palavra diz que Ele multiplica a força. Para quem já está com força, um pouco de força? Não, Ele multiplica a força aos que não têm nenhum vigor. Promessa de Deus para a nossa vida. É Ele, por isso Ele se apresenta como Deus eterno, o Deus criador, o Deus que te chama pelo nome, o Deus que te conhece, que sabe muito bem o tamanho do problema que você está enfrentando. Mas Ele diz para você hoje, eu multiplico a sua força, mesmo que você não tenha nenhuma hoje. Mas para isso nós precisamos nos derramar na presença do Senhor, nós precisamos orar. Então a ordem é clara. Levantai os olhos para onde? Ao alto. E vede. Vede quem? O nosso Deus eterno, todo-poderoso, que é capaz de multiplicar as forças que nós não temos. E vejam que o último versículo, ele usa um símbolo que é muito usado na Bíblia várias vezes, que é a águia. Né? E a águia ela é utilizada porque ela é um animal peculiar. Né? Ela tem um voo soberano, né? Ela tem asas enormes, ela faz voos altos, altíssimos. Tem algumas lendas, né, da altura que ela alcança, não interessa. O que nos interessa hoje é que ela alça voos altos, mais altos do que as demais aves. E por isso a Bíblia faz uma menção, não só aqui como em outros lugares, a essa ave. E daqui a pouco nós vamos ver outras particularidades. O versículo 31 diz, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias. E vejam que no versículo 30, ele não fala assim, os idosos se cansam e se fadigam, porque é uma coisa esperada, né? Uma pessoa mais idosa se cansar. Não, olha como a Bíblia sabe, ela fala, os jovens se cansam e se fadigam. É uma coisa normal. Eu e você, em algum momento, nós vamos ficar exauridas, nós vamos ficar cansadas. Mas a promessa está no 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Aqui, minhas irmãs, não está falando do cansaço físico, está falando do cansaço espiritual. Eu posso correr, eu vou ficar cansada, né? Daqui a pouco eu vou ter que tomar um pouco mais de água, só de eu estar falando muito.
Mas aqui está dizendo que aqueles que esperam no Senhor, eles são renovados espiritualmente. E quando nós somos renovados espiritualmente, o cansaço físico vai sendo amenizado. Porque Deus vai nos dando discernimento, inclusive, para percebermos o tempo de parar, o tempo de descansar, porque descanso é mandamento. Nós somos finitas, né? Embora o mundo às vezes cobre de nós o tempo todo fazendo alguma coisa e tem que dar conta de todas as coisas. Não, nós não damos conta de todas as coisas. Nós somos falhas, nós somos humanas, nós estamos no mundo quebrado, a gente se cansa, a gente se fadiga. Por isso nós temos que buscar a presença do Senhor diariamente, o tempo todo. Você está lavando a louça? Não tem problema, busque ao Senhor. Você pode lavar aquela louça, agradecendo inclusive porque tem uma louça para lavar, porque muita gente nem a louça tem, né? Você está passando a roupa? Agradeça, porque você tem aquela roupa para passar. Você está no seu trabalho, às vezes com uma pessoa difícil do lado, agradeça. Uma oportunidade que Deus está te dando para discipular aquela pessoa, para aprender a ser mais paciente, né? Então a águia, ela é utilizada muitas vezes na Bíblia por essas particularidades. Ela tem uma visão aguçada. Ela mira na presa a uma distância bem grande e ela sabe o voo reto que ela tem que fazer para chegar na presa. E nós, quando a palavra de Deus diz, levantai os olhos ao alto e vede, a gente pode ver um monte de coisa. O mundo chama a gente para ver um monte de coisa, para fixar o nosso alvo num monte de coisas. Mas a palavra de Deus está dizendo que nós temos que ver o nosso Deus. Nós temos que colocá-lo como alvo das nossas vidas. Então nós precisamos ter essa mesma visão aguçada da águia. Nós precisamos de ter discernimento espiritual. Nós precisamos pedir que Deus nos dê na sua palavra, no nosso momento de oração, discernimento, entendimento a respeito das coisas espirituais. Mas a palavra de Deus diz: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. O que é esperar no Senhor? Muita gente espera um ônibus ali no ponto, não é isso? Senta e espera. Mas muita gente senta e fica lendo um livro enquanto espera o ônibus, não é verdade? Quando você está esperando o avião chegar, o voo chegar, ou o ônibus, o que você faz? Você senta e espera. Muita gente faz alguma coisa. Tem gente que leva até o crochê e fica fazendo enquanto está esperando. Esta espera que Deus nos chama, ela não é uma espera passiva, ela é uma espera ativa. Esperar no Senhor significa confiar no Senhor. Mas nós precisamos fazer algo durante essa espera. Fazer o quê? Orar, ler a palavra. Isso é uma espera ativa. E enquanto eu espero, eu estou fazendo algo. O quê? Levantando os olhos para o alto e olhando para o nosso Deus. De que forma? Lendo a palavra, buscando direcionamento na palavra, orando. É assim que essa espera, que a palavra de Deus diz, deve ser efetuada. O Salmo 41 diz o seguinte: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Então a palavra de Deus nos dá uma promessa. A nossa espera, ela não é vã. Quando nós esperamos, ou seja, quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor e buscamos em oração, buscamos na leitura da palavra, Ele diz o quê? Ele me ouve. Ele se inclina para mim e me ouve quando eu clamo por socorro. Então, nós devemos levantar os nossos olhos e fixar a nossa visão no Senhor. Uma coisa também característica da águia é que ela procura o lugar mais alto para fazer o seu ninho, justamente para proteger os seus filhotes dos predadores. E a palavra de Deus nos diz que Deus cuida de nós, assim como a águia cuida dos filhotes. Ele nos coloca em lugares
altos, onde Ele nos protege, mas nós precisamos esperar confiantemente nele. Nós temos que clamar por isso. Lembra do cântico que a gente cantou? Cobre-me com teu amor, esconde-me, Senhor. É no esconderijo do Altíssimo o nosso lugar seguro. É no esconderijo do Altíssimo, esse ninho lá no alto que o Senhor prepara para nós, onde Ele nos livra do predador, do inimigo das nossas almas. E outra característica do ninho da águia: ela faz o ninho, ela busca, né, todos os apetrechos, mas ela começa na parte de baixo com gravetos pontiagudos e espinhos. E depois ela cobre com pena e palha, bem macio, né? E os filhotes, óbvio, não vão querer sair daquele ninho aconchegante, né? Quem é que quer sair de uma cama bem gostosa, com um edredom bem gostoso, numa noite que está chovendo, que está friozinho, não dá vontade de ficar lá? O filhote também, ele quer ficar no ninho, porque ali no ninho ele recebe o alimento, ele recebe a proteção, mas chega a hora de voar. E se esse filhote não sai do ninho, a águia, sabiamente, começa a tirar a palha, começa a tirar as penas e vai sobrando só graveto e espinho, que começa a incomodar. O filhote começa a se mexer. Mas ainda assim, se ele não sai do ninho, o que a águia faz? Empurra. Empurra e ele cai, para ele aprender a voar. Mas ela não abandona o filhote. Ela fica voando, voando ao redor. E se por acaso ele cai, ela vai e pega o filhote com as asas. Assim é o nosso Deus. Muitas vezes a gente não quer sair do ninho. Eu fiquei no ninho bem gostoso muito tempo. Mas desde 2017, que Deus foi tirando a palha e a pena, e sobraram alguns gravetos. E ainda assim eu não saí do ninho, Ele me empurrou. Ele me empurrou e permitiu algumas coisas na minha vida que me fizeram levantar os olhos e olhar para Ele e olhar para o chamado que Ele tinha para a minha vida. Eu ministrei esse texto há 40 anos atrás, na Igreja Presbiteriana Independente de Jataí. Meu esposo era pastor em Jataí, na Igreja Presbiteriana. E o meu chefe, à época eu era engenheiro civil, o meu chefe, o dono da construtora, me convidou. Lá na Presbiteriana Independente, as mulheres podem pregar no culto. E eu preguei esse mesmo texto, há 40 anos atrás. Mas eu não tinha a menor noção do chamado de Deus para a minha vida. Eu não percebi, eu era jovem, imatura, né? Isso não é desculpa, mas eu não entendi o chamado. Foram precisos 40 anos. Lembrem, eu falei há 40 anos atrás, eu preguei essa mesma mensagem, compartilhei hoje com a irmã. E Deus precisou tirar a palha. Deus precisou tirar as penas e deixar só gravetos. E Ele me empurrou, porque mesmo assim eu não saí do ninho. E hoje, minha irmã, Ele está te chamando também para voos mais altos. E não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Deus não planeja nada para as nossas vidas que não seja para o nosso bem. Veja, Josué 1:9 tem me acompanhado desde então. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Promessa do Senhor para a nossa vida. Ele quer que você saia do ninho e voe voos mais altos. Mas você pode confiar. Você pode esperar confiantemente no Senhor, porque Ele estará ao seu lado. E se por um acaso você cair um pouquinho, como o filhote, Ele pega você nas asas. Essa é a nossa confiança. Essa é a nossa espera ativa. Mas Ele não diz só isso, né? Ele diz que os que esperam no Senhor, o que acontece? Renovam as suas forças. A expressão renovar as forças, no original, é do hebraico, né? Ela usa uma palavra no hebraico que significa restaurar, reviver,
Porque a nítida sensação que nós temos às vezes é que o processo de exaustão chega num ponto que a gente acha que a gente não consegue mais nada, né? Mas os nossos caminhos não estão encobertos ao Senhor. Ele conhece todos eles. E Ele está vendo a sua dificuldade. A única coisa que você precisa fazer é chegar mais perto dEle. É levantar os olhos e olhar para este Deus. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. A Bíblia não nos promete a ausência de sofrimento. Se você está ouvindo alguma teologia cor-de-rosa, colorida, que diz que nós, quando entregamos a nossa vida para Jesus, nós não teremos mais problema, não teremos mais sofrimento, não acredite que a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós vamos ter, sim, muitas provações. O que ela promete, como nós cantamos, é que as provações não são maiores que o nosso Deus e que Ele estará conosco em todas elas. Em todas elas. A Bíblia nos promete aqui, neste versículo, e em Josué também, que Ele nunca vai nos abandonar, que Ele vai nos fortalecer e nos sustentar. Veja o versículo 29, de novo: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor. Tome posse disso hoje. Declare isso na sua vida. Eu tenho um Deus que multiplica a força que eu não tenho. Isto é real. É sobrenatural, mas é real. Ele multiplica as forças que eu não tenho. E por último, o texto nos diz que aqueles que esperam no Senhor, e nós já vimos que é uma espera ativa, orando, meditando na palavra, renovam as suas forças, e nós vimos que esse renovar é espiritual, ele nos fortalece, mas ele também diz que nós subimos como águias. É um posicionamento diante de todas as circunstâncias, não importam quais sejam. É um posicionamento que Deus nos chama: levantai os olhos ao alto e vede. É no alto que eu vou obter o socorro. É olhando para o alto que eu vou subir como águia. Sabiam que a águia, ela utiliza o vento contrário para subir? É o vento contrário que poderia derrubá-la que ela usa para subir. Ela abre as asas, que já são grandes, mas não é um vento favorável que ela faz subir, não, é o vento contrário. Então, minha irmã, não temas. Se diante de você está uma tempestade, se diante de você está uma situação difícil, é uma oportunidade para você usar esse vento contrário para subir e agradecer a Deus. Porque mesmo nessa situação difícil, Ele está com você. E Ele vai usar esse vento contrário para te amadurecer, para forjar o seu caráter, para modelar o seu caráter, para que você seja mais parecida com Jesus. E se você que está aqui hoje, por acaso, não conhece esse Jesus, o tempo é hoje. O tempo é hoje para você levantar os olhos, olhar para o alto e ver esse Deus que mandou Jesus morrer na cruz, mas venceu a cruz, venceu a morte e vivo está. Ele pagou pelas nossas vidas com sangue. Você foi comprada por sangue. O sangue de Jesus. Alguém que não conheceu o pecado, morreu na cruz por cada uma de nós. Então, hoje é o tempo. O passado já ficou. Nós não podemos controlar o passado, nós não podemos fazer nada em relação ao passado. O futuro só nos traz ansiedade, medo, porque nós não temos controle sobre ele. O nosso tempo é hoje. É hoje que você pode se colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero voar acima das circunstâncias. Eu quero voar acima das tempestades. Nós só temos duas posturas a tomar diante de um sofrimento. Ou a gente reclama e torna aquele sofrimento pior ainda. Ou a gente diz: Senhor, vai comigo e eu sei que eu vou vencer. Quando eu tive o diagnóstico de câncer em 2022,
Eu dizia para o meu esposo que a nítida sensação que eu tinha, eu já compartilhei isso com alguns irmãos, é de que havia uma tempestade enorme na minha frente, um céu preto, nuvens carregadas, e eu não tinha opção. Não tinha atalho, não tinha um desvio, eu tinha que passar por aquela tempestade. Eu falei, Senhor, claro, como qualquer ser humano, eu fiquei assustada, eu perdi o chão no primeiro momento, eu fiquei apavorada, mas eu me lembrei, eu levantei para o alto, os olhos para o alto, e lembrei que eu tinha um Deus todo-poderoso, eterno, Criador dos céus e da terra, e meu Criador, que me conhecia, sabia que eu estava com medo, sabia que eu estava assustada. E eu disse, Senhor, eu tenho que passar na tempestade. Então, vai comigo, Senhor, porque senão eu não vou dar conta. E Ele foi, e eu estou aqui hoje ministrando para vocês. É assim que nós caminhamos. É assim que uma mulher, quando levanta os olhos para o alto e olha para o Senhor, ela caminha. Não é sem dificuldade, não é sem problema. Mas quando uma mulher levanta os olhos para o alto e olha para o Deus dela, ela caminha em segurança porque ela espera confiantemente pelo Senhor. E Ele é fiel, Ele vai com ela. Coloque esse alvo na sua frente. Quando uma mulher levanta os olhos para o alto, a circunstância não muda. O que muda é a minha perspectiva e a sua. E isso faz toda a diferença. Não é a circunstância. Deus pode mudar a circunstância? Pode. Mas muitas vezes Ele não vai mudar, porque Ele tem um propósito para cada um. E o propósito para mim é diferente do propósito para a Célia, é diferente do propósito da Idaí. E nós precisamos aprender a viver na dependência do Senhor, confiando que aquele propósito que Ele tem para mim é o melhor da terra para mim. Então, peçamos ao Senhor que esteja modelando o nosso coração, sondando o nosso coração e vendo o que me afasta, o que está me impedindo hoje de levantar os olhos, o que está me fazendo hoje caminhar cabisbaixo. Porque Ele está me chamando para levantar os olhos para o alto e olhar para Ele. E se nós fizermos isso, minhas amadas, nós vamos atravessar as tempestades. E muitas vezes, essa tempestade vai ser forte. Eu gosto muito de Isaías 43, que diz que mesmo que as águas subam, elas não vão me encobrir. Mesmo que o fogo esteja ao meu lado, não vai me queimar. E quem está dizendo isso é o Deus que me criou, o Deus que te criou. O Deus que me conhece e o Deus que te conhece. O Deus que me chama pelo nome e chama cada uma de vocês pelo nome. Que Deus possa abençoar as nossas vidas. E o cântico que nós vamos cantar agora diz exatamente isso. Ele é um cântico conhecido. Aquelas que não conhecerem, ele vai ser projetado. Esse cântico clama para que Deus transforme o nosso ser. Por nós mesmas? Não, nós não somos capazes disso. Mas no fluir da graça dele sobre as nossas vidas. O cântico diz também que as fraquezas que há em mim, que há em cada uma de vocês, elas podem ser vencidas. Por nós mesmos? Não, no poder do amor de Deus.